Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da GMP Academy, dando continuidade à nossa série de aulas sobre blindagem sanitária. Hoje nós vamos falar da blindagem sanitária e a matriz de responsabilidade como uma arma estratégica para que a gente garanta a nossa blindagem sanitária. Aqui eu começo fazendo algumas observações da RDC 48, aonde no item 11.10 ela estabelece responsabilidades funcionais. E é muito típico de acontecer nas fiscalizações sanitárias o responsável técnico querer responder por todas as outras funções que não lhe pertencem. Então, o fiscal sanitário pode perguntar: quem é responsável por fazer a aprovação dos procedimentos e documentos, inclusive essas atualizações? Quem é responsável por monitorar e controlar o ambiente de fabricação? Quem é responsável pelos aspectos de saúde, higiene, vestuário e conduta? Quem é responsável, quem cuida da calibração dos instrumentos de medição e dos instrumentos analíticos do laboratório? Qual a função responsável por treinar e capacitar o time de colaboradores? Quem é que vai fazer a aprovação e monitoramento de fornecedores de materiais e insumos? Quem é que aprova os fornecedores e o monitoramento dos fabricantes contratados? Quem é que gera as especificações e o monitoramento das condições de armazenamento dos materiais e produtos? Quem é que vai fazer o arquivo de todos os documentos e registros gerados ao longo da fabricação? Quem é que vai fazer o monitoramento do cumprimento das boas práticas de fabricação? Quem é que vai fazer a inspeção, a investigação e a amostragem durante os processos? Quem faz a inspeção de recebimento? Quem faz a inspeção final? Quem faz a inspeção ao longo do processo? Quais atribuições do controle da qualidade? Quem é responsável pelos processos de validação? Quem é responsável por aprovar e implementar as instruções de operação de produção e controle em processo? Veja, produção e controle em processo. Será que a aprovação e implementação das instruções de operação de produção são da garantia da qualidade ou são do gerente de produção? Quem é responsável por avaliar e assinar os registros de produção para essa aprovação? Quem é responsável pela manutenção das instalações e dos equipamentos da nossa organização? Quem é responsável pelo treinamento inicial e contínuo do pessoal das áreas de produção? Então, o que a gente está aqui apresentando para vocês nada mais são as responsabilidades funcionais estabelecidas pela RDC 48. Quem é que deve aprovar e rejeitar materiais, insumos e produtos? Quem deve avaliar os registros dos lotes? Quem deve realizar os ensaios necessários? Quem deve aprovar as instruções e os procedimentos da qualidade? Quem deve monitorar a manutenção das instalações dos equipamentos? Quem deve fazer o treinamento inicial e contínuo do pessoal do controle da qualidade? Quem deve assegurar as metodologias analíticas sejam validadas? Quem deve manter os registros dos ensaios? Ora, tudo isso são responsabilidades funcionais definidas pela Resolução RDC 48 de 2013, Boas Práticas de Fabricação para Cosméticos, Produtos de Higiene Pessoal e Perfumes. Será então que a nossa empresa desenvolveu e implementou uma matriz de responsabilidade que diz para nós quem é responsável por cada uma dessas responsabilidades funcionais, responsável pelas suas responsabilidades funcionais, é uma redundância, responsabilidade por essas funções estabelecidas? Então aqui a gente começa dizendo para vocês como transformar essa RDC 48 num sistema imunológico regulatório, ou seja, garantindo essa proteção imunológica de toda essa falta de definição clara de quem é responsável pelo quê. E aí a gente começa falando do que a gente sempre coloca, que eu tenho a parte visível das boas práticas. É o meu dia a dia do recebimento, do processo, da manipulação, do invase, da embalagem, da rotulagem. Mas eu tenho aqui uma série de pontos ocultos, que são as estruturas de falhas ocultas, que é uma zona cinzenta do meu iceberg. Então, normalmente a gente enxerga só a pontinha do iceberg e essa zona profunda onde acontecem as não conformidades a gente desconsidera. Então, é uma falsa sensação de segurança. O maior ponto de vulnerabilidade em boas práticas não é a ausência de uma norma, é essa ambiguidade. Procedimentos dizem coisas diferentes para a mesma atividade. Então, qual é o problema? Quem faz o quê, quando e como. Ora, se eu defino claramente quem faz o quê, quando e como, eu estou definindo uma matriz de responsabilidade, definindo quem faz o quê. Eu estou definindo meus planos, que eu estou dizendo
como é feito e com quando é feito. Então eu tenho meu plano de treinamento, meu plano de integração, o meu plano de manutenção, o meu plano de calibração, o meu plano de auditoria interna. Então esses planos vão dizer para mim quando eu vou fazer cada coisa, como essas coisas serão feitas, quem é responsável por fazer isso. E a grande consequência, né? As zonas cinzentas são locais exatos onde esses riscos sanitários prosperam. E se eu consigo definir claramente quem faz o quê, quando faz, como faz, por que faz e quais são as instruções e os procedimentos que nos auxiliam a fazer, eu estou eliminando grande parte do que a gente chama dessa zona cinza do iceberg. E esse paradigma desse sistema imunológico, né? A matriz de responsabilidade deixa de ser um simples instrumento organizacional. Ela não é só uma simples matriz de responsabilidade. Quando ela está bem estruturada, ela atua como um mecanismo de proteção ativa. Pelo menos eu sei definir quem é o responsável por cada processo. Ela não é um documento estático, ela é um sistema regulatório ativo. Ah, então a logística é responsável por transportar o nosso produto, é responsável por armazenar o nosso produto, é responsável por. Então, essas responsabilidades definidas na matriz vão fazer com que a gente antecipe e identifique falhas que antes se tornariam normais, remova essas zonas cinzentas de execução e assegure rastreabilidade decisória absoluta. Então, a gente antecipa, elimina e garante. Antecipa falhas antes que elas se tornem não conformidades e desvios, elimina e remove essa zona cinzenta e a gente garante rastreabilidade decisória absoluta, porque a gente sabe que quem decidiu está preparado, capacitado e treinado para decidir. E aí a gente vai falar dessa tríade da blindagem sanitária. Por um lado, a gente tem o pilar do responsável legal, do outro lado, o pilar do responsável técnico, e o terceiro pilar, que são as nossas equipes de operação, produção e qualidade. Essas engrenagens interagindo, né, vão se encontrar no seu centro como o que a gente chama da matriz. É o cabo condutor que alinha a operação diária, o que a gente chama de uma governança executiva. Então, o responsável técnico é a autoridade sanitária, ele aprova os processos críticos. O responsável legal, ele tem a visão sistêmica e o compromisso da organização com a sustentabilidade. Nossas equipes de produção e controle da qualidade têm a obrigação de executar rigorosamente o que está estabelecido nos nossos POPs, nas nossas instruções, e fazer o monitoramento contínuo da qualidade no recebimento, ao longo do processo e na fase final. Então, essa tríade do responsável técnico, responsável legal e as equipes de operação e controle da qualidade são fundamentais para que essas engrenagens se movam de forma harmoniosa e consistente. E aí o motor na RDC 48 é a lógica dessa matriz de responsabilidade e autoridade. Ela vai definir o responsável, quem executa, o aprovador, quem autoriza, o consultado, quem orienta, quem fornece conhecimento técnico antes da ação, e o informado, quem toma ciência, quem precisa saber do resultado. Então, quem operacionaliza o procedimento é quem executa, é o responsável. Quem autoriza, quem detém a decisão final ou técnica, normalmente o responsável técnico, em alguns casos o responsável pelo controle da qualidade, em outros casos o gerente da produção. Quem é consultado é aquele que orienta, então eu preciso de uma orientação técnica do pessoal de desenvolvimento. Olha, eles criaram uma especificação de uma matéria-prima, a gente nunca inspecionou essa matéria-prima, a gente precisa então desenvolver um método de ensaio ou buscar um método de ensaio validado para inspecionar essa matéria-prima. Uma densidade aparente, uma viscosidade, um pH, então quais parâmetros organolépticos nós vamos verificar e quais parâmetros físico-químicos e microbiológicos nessa especificação. E por último, quem deve ser informado para tomar ciência e quem deve saber do resultado. E aí a gente fala então desse padrão, desse blueprint normativo, a governança e a estrutura. Quando a gente fala do sistema da qualidade, impreterivelmente a gente fala do responsável técnico, que ele garante, o responsável legal aprova e a qualidade operacionaliza. Então esse é o que a gente chama de selo de blindagem. Elimina sistemas de fachada. Aqui tudo funciona assim. O responsável garante, o responsável legal aprovou, está consciente de tudo e a qualidade opera. O controle da qualidade executa aquilo tudo que foi aprovado e desenvolvido. Pessoal e treinamento. O RH faz o gerenciamento, o responsável técnico aprova o conteúdo desses treinamentos
E os gestores, seja o gestor de logística, o gestor de produção, o gestor de atendimento ao cliente, vai então treinar seus funcionários nesses procedimentos operacionais. Aqui é o outro momento que a gente diz que existe um absurdo. Alguém inventou que o responsável técnico é responsável por treinar todo o pessoal em todos os procedimentos. Isso é um grande engano. O gerente de recursos humanos deve treinar os funcionários nos POPs de recursos humanos. O gerente de logística deve treinar sua equipe e outras equipes nos POPs de logística. O gerente comercial deve treinar sua equipe nos POPs comerciais. O gerente da garantia da qualidade deve treinar sua equipe sobre os POPs de garantia da qualidade. O gerente de controle da qualidade deve treinar sua equipe nas atividades de controle da qualidade. Então, cada gerente, cada gestor é o responsável. O planejamento é feito, a gestão é feita pelo RH, o RT aprova o conteúdo técnico, mas a execução para criar esse novo selo de blindagem que evita desvios por falhas humanas é executado por cada um dos gestores. Ah, mas o nosso pessoal não tem jeito de treinar. Muda o gestor. Treina o gestor, porque não dá tempo do responsável técnico ainda fazer o treinamento de toda a equipe, de todas as áreas, de todos os setores. Instalações e equipamentos. A manutenção qualifica esses equipamentos, qualificação de instalação, operação e desempenho. O RT vai avaliar o impacto daqueles equipamentos que são mais críticos e que precisam de qualificação. A qualidade vai auditar para ver se todo o processo está sendo executado conforme ele foi qualificado. Um outro selo de blindagem reduz riscos de contaminação e riscos no processo. Não acaba aqui. A produção e o controle. A produção executa, o responsável técnico faz a liberação dos pontos críticos. A qualidade monitora, tira amostras, verifica, manda para o laboratório, avalia, selo de blindagem, bloqueia desvios silenciosos. O controle da qualidade. O controle da qualidade, normalmente o laboratório analisa. O responsável técnico libera os lotes. O responsável legal é informado do que está acontecendo. Um outro selo de blindagem evita a liberação indevida dos nossos produtos. As reclamações e os recolhimentos. A qualidade faz a gestão do tratamento das reclamações e recolhimentos. O responsável técnico avalia os riscos. O responsável legal define sobre o recolhimento ou não de um produto. Um outro selo de blindagem, resposta rápida e rastreável. Veja, quando tudo isso está claro, claramente definido, todo mundo sabe o que deve fazer, quem deve fazer e quem tem autoridade para, o processo funciona de forma muito mais harmoniosa. E aí o diferencial estratégico é a pergunta que não cala. Aonde está a sua operação? Você tem aqui uma organização vulnerável e uma organização blindada. Com relação às funções, sobreposição de funções e retrabalho constante. Na organização blindada, donos claros e inquestionáveis de cada processo. Eu sei quem é o dono de cada processo. Com relação às decisões, lacunas críticas de decisão em momento de crise. E com relação à organização blindada, cadeia de decisão definida claramente com uma lógica de responsabilidade, autoridade e participação do processo. Operação, dependência excessiva de pessoas-chave. Sem o fulaninho, a operação não funciona. Operação numa organização blindada, rastreabilidade baseada no sistema corporativo. Tudo é documentado, tudo é registrado, todo o pessoal é treinado e você não tem dependência de uma única pessoa ou de uma única função. E aí, de novo, a gente entra nessa matriz com 3 frentes estratégicas. A frente da ferramenta de governança sanitária, a frente da base das auditorias internas e a frente dos instrumentos de defesa. O que a gente quer dizer com isso? O alinhamento diário entre a diretoria e o chão de fábrica. O responsável técnico funcionando como um elo entre a diretoria e o chão de fábrica. A base para auditorias internas, critérios exatos para calibrar e avaliar a saúde do nosso sistema de gestão da qualidade. Nosso programa de auditoria, nossos auditores formados, nosso auditor líder, nosso planejamento e execução das auditorias. E o instrumento de defesa, apresentação incontestável de responsabilidades em inspeções da vigilância sanitária. O que é isso? Eu gostaria de saber sobre os procedimentos de treinamento e capacitação. Espera um minutinho que eu vou chamar o gerente de recursos humanos. Eu gostaria de saber sobre os procedimentos de logística, armazenamento, manuseio dos materiais e transporte. Espera um minutinho que eu vou chamar o gerente de logística. Eu gostaria de saber sobre os procedimentos de manutenção e calibração dos equipamentos e instrumentos. Um minutinho que eu vou chamar o nosso gerente de manutenção. Então nós temos que quebrar esse paradigma do responsável técnico ter que responder pelos outros.
o responsável técnico ou gerente de garantia da qualidade vai responder sobre as suas responsabilidades de garantia da qualidade. E quando os órgãos de fiscalização perguntarem sobre recursos humanos, sobre manutenção, sobre calibração, sobre produção, sobre logística, sobre área comercial, a gente deve chamar esses gestores. Afinal de contas, fica muito fácil. Um só recebe toda a pressão da fiscalização sanitária e os outros gestores não sabem o que acontece, não sabem quais perguntas são feitas e não sabem muitas vezes nem como responder a esses questionamentos dos órgãos de fiscalização sanitária. Parece que tudo fica nas costas do responsável técnico. Então aí nós temos um fator crítico de sucesso. Muitos procedimentos documentados, isso é diferente de uma blindagem sanitária. Eu tenho que ter clareza operacional, mais disciplina na execução. Aí sim eu tenho o que a gente chama de accountability sanitário, ou uma responsabilidade, uma responsabilização sanitária coerente. Então, na blindagem sanitária, não vence quem escreve mais procedimentos operacionais padrão. Vence quem garante que cada requisito tenha um dono de processo e uma evidência. Ah, isso aqui é o fulaninho, e ele gera uma ordem de manipulação. Isso aqui é o Beltrano, ele gera uma ordem de pesagem. Esse aqui é o José, ele gera uma ordem de invase. E aqui é a Maria, que ele gera uma ordem de rotulagem e embalagem. E aqui é o Pedro, que ele gere uma ordem de armazenamento de material. E esse aqui é o fulano que gere uma ordem de separação e faturamento do material. E esse aqui é o Beltrano da logística, que vai receber essa ordem de faturamento, a nota fiscal, o material separado, já conferido, para colocar na embalagem de transporte e colocar na transportadora ou colocar no seu meio de transporte. Então, quando isso acontece, a gente tem o documento como uma arma competitiva. A matriz de responsabilidade é um mapa vivo. Quando alinhada com a RDC 48 e todas as responsabilidades funcionais, ela elimina essa vulnerabilidade, a ambiguidade e protege, a essência da operação. Então, ter uma matriz de responsabilidade que cubra todas as responsabilidades funcionais da RDC 48, no mínimo, garante que a gente consiga responder quem faz o quê, quem é dono de qual processo, quando isso é feito, como é feito e por que é feito. Então a gente ativa o que a gente chama o nosso sistema imunológico regulatório. Nada aqui é decidido por uma pessoa que não foi treinada e capacitada para decidir. Então essa visão é uma visão que a gente passa para vocês da importância de ter uma matriz de responsabilidade e autoridade dentro de um processo de blindagem sanitária. A gente espera que vocês tenham gostado de mais essa aula sobre blindagem sanitária e aguardamos vocês no nosso próximo evento. Até breve.